Depois da derrota do Grêmio para o Palmeiras lá em São Paulo, o técnico Renato veio para a coletiva e deu algumas respostas, algumas interessantes, outras nem tanto, mas tem uma em específico que eu quero falar com vocês. Até por conta disso foi o jornalista o César Fabres que faz a pergunta para ele sobre intensidade. Ele diz assim: queria que falasse da intensidade que o Palmeiras colocou hoje, a diferença da intensidade do Grêmio nos jogos. Tá certo que a qualidade não se discute com a do Grêmio com a do Palmeiras, mas os leigos dos torcedores precisam entender por que tem tanta diferença. Deixa eu falar sobre a resposta do técnico Renato sobre essa pergunta assim que rodar a vinheta. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte. O técnico Renato foi perguntado sobre a intensidade e novamente ele deixou para trás a resposta. Em algumas curiosidades que os repórteres fazem a pergunta, ele acaba desviando o foco e acaba não respondendo. Como essa resposta que ele deu para o César Fabres sobre a intensidade, a diferença da intensidade do Grêmio com a intensidade do Palmeiras. E eu não falei exatamente sobre a intensidade no meu vídeo anterior aqui no canal. Eu falo que o técnico Renato deixou a desejar de novo. O Grêmio não jogou, o Grêmio não competiu, o Grêmio ficou atrás o tempo inteiro e no quesito contra-ataque faltou qualidade. A gente gosta do Aravena, a gente gosta, mas se perceber que ele faz sempre os mesmos movimentos nos últimos jogos que ele atuou, carrega a bola pelo lado, tenta cortar para dentro e dá o passe para fora para o Reinaldo vir cruzar. Ele dificilmente dá um drible. Quando ele faz um drible, ele dá o drible e cruza, ou o cruzamento vai errado, ou a zaga tira. A tentada dele é importante, mas ele também é limitado. Ele tem muito que evoluir. Foi convocado para a seleção chilena, tudo certo. Mas a gente já estava com ele. O Nathan Fernandes, se der aquela moral para ele, quem sabe ele faz um pouco mais. Ele já provou isso em outros momentos. Ele está num momento ruim, mas precisa de confiança. E a confiança é que o técnico Renato não passou na coletiva. Hoje ele se postou, ontem, ele se postou um pouco mais tranquilo, respondeu as perguntas com coerência, não agrediu os jornalistas, por mais que o Grêmio tenha perdido para o Palmeiras, até porque se espera do Grêmio, esperava que o Grêmio perdesse para o Palmeiras, tanto é que a direção está fazendo um movimento, e eu falei aqui no meu canal também, convido vocês a assistirem, sobre o jogo tão importante, decisivo, que o Grêmio tornou uma decisão contra o Juventude, sem antes pensar no Palmeiras. Por que o Grêmio não fez uma mobilização para tentar pontuar contra o Palmeiras? E o Renato fez o que tinha que fazer, fechou a casinha e saiu no contra-ataque. Mas faltou a qualidade. E aí a resposta do Renato lhe vem assim: é claro, nós jogamos aqui com uma diferença, o time do Palmeiras já está acostumado a jogar com grama sintética, a qualidade a gente não precisa falar dos jogadores do Palmeiras, a gente também respeita o adversário, respeitamos muito o Palmeiras, por isso a gente teve uma postura um pouco diferente e a gente também precisava sofrer, saber sofrer. O Renato, quando fala em saber sofrer, ele fala em se segurar, em proteger o time, em fechar a casinha e deixar o adversário atacar e saber exatamente o momento correto para sair no contra-ataque. E aí a gente percebe que no jogo anterior contra o Fluminense, o esquema funcionou. Claro que a qualidade do Fluminense e do Palmeiras também não se discute, cada uma tem a sua. Mas o Fluminense foi campeão da Libertadores, esse ano é que ele está mal. Então é uma fase ruim dos jogadores e o Grêmio também está com uma fase ruim dos seus jogadores, porque contra o Fluminense o Edenilson funcionou e o Vila Sante funcionou. Agora o Edenilson não funcionou e o Vila Sante estava sendo o motorzinho do time, correndo para cima e para baixo. Inclusive a melhor oportunidade de gol do Grêmio foi com o Vila Sante. Mas faltou o Edenilson fazer a ligação para os extremos, Soteldo e Aravena. E aí? Cadê a qualidade? Não deu certo o esquema que o Renato propôs para jogar contra o Palmeiras? E por que com o Corinthians contra o Palmeiras o Grêmio fez a mesma coisa que o Corinthians? Funcionou. Porque o Palmeiras ele cometeu 2 erros e o Corinthians venceu. Com o Grêmio eles não cometeram erro,
mas o Grêmio soube atacar. Aí quando o Grêmio atacou, o Palmeiras fez o quê? Se recuou e saiu em velocidade. Agora, a avaliação do time do Grêmio é exatamente essa. Está faltando jogadores fortes e de velocidade. O Grêmio não tem esses jogadores. O Grêmio está prezando mais a técnica. São jogadores técnicos. E aí está faltando esse jogador de força e velocidade. É isso que a direção precisa pensar. E o Renato, quando responde dessa situação, ele não falou em nenhum momento da intensidade do Grêmio. Ele não falou em nenhum momento que o Grêmio deixou de correr. Porque deixar de correr não tem nada a ver com a intensidade. A intensidade, ela é tu ser intenso para executar as funções. A velocidade é tu ser veloz em todas as funções, tanto no ataque quanto na defesa, quanto no passe de bola, no raciocínio rápido. É isso que o Grêmio precisa fazer. A intensidade é diferente do que tu tem a velocidade. Intenso é tu ser intenso nas tuas execuções. E a velocidade é tu ser veloz em todo momento. São situações diferentes. O Renato não explicou isso. Talvez porque ele não queira falar ou tentar argumentar como eu estou colocando, e sei que muitos de vocês vão acabar dizendo que uma coisa tem a ver com a outra e uma situação é igual à outra, e na verdade não é, na prática não é isso. E então o Renato não quis responder e deixou todo mundo sem resposta. Agora, que o Grêmio está sem intensidade e também alguns jogadores sem intensidade e também sem velocidade, sim. Agora, o Grêmio trabalha com velocidade com o Aravena e com o Soteldo. E aí os erros em jogadores com velocidade eles são muito maiores. Para isso, tu precisa compensar com jogadores defensivos que tenham velocidade. Então, eu posso dizer para vocês que o Gustavo Martins é um zagueiro de velocidade. Qual é o outro zagueiro do Grêmio de velocidade? Talvez o Rodrigo Eli. O João Pedro já foi um lateral de velocidade e não consegue mais executar a mesma função em todos os jogos. Só vocês analisarem os 4, 5 jogos, os últimos 4, 5 jogos, para vocês saberem que o João Pedro não está jogando o que ele sempre jogou. Por que o Igor Serrote não jogou? Por conta do sub-20? Era o cara que precisava. E ele vai para a seleção, vai ficar fora. O Zé Guilherme, que não tem jogado com frequência, mas é um lateral de intensidade, de velocidade. Podia estar no grupo. Entende o que eu quero passar? Falta, além da intensidade, e que o Renato não respondeu, a diferença, falta velocidade e aí falta vitalidade para esse time do Grêmio. O Renato deixou a desejar na coletiva, na principal pergunta feita na coletiva. Porque as outras é o de costume. O que aconteceu no jogo, por que tu demorou para mudar, qual era a tua ideia com a mudança do time, por que tu escolheu esse esquema para poder se defender, para poder trabalhar contra o Palmeiras. Mas quando veio a pergunta chave entre velocidade, intensidade e qualidade, ele não respondeu. É isso que eu quero que vocês pensem. Dá um like, se inscreve, as notificações, fazer parte. Daqui a pouco a gente volta.